8h37, qual é o assunto do dia? As bolsas despencaram. Despencaram na Ásia, despencaram na Europa, o Hong Kong caiu 13, o Tóquio caiu 8 e vai por aí afora. Mas o que a gente quer saber é o seguinte: qual vai ser o impacto, se é possível avaliar, na Bolsa de Valores na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, que abre daqui a pouco, né? Qual vai ser o impacto? Para isso, nós pedimos aqui ao Marcos Labarte, que é especialista em mercado de capitais e é sócio fundador da GT Capital, para conversar um pouco conosco. Marcos, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Olá, bom dia a todos. Começamos um início de dia bem tumultuado em todas as economias que já abriram, como a asiática e europeia. E acredito que, já respondendo a tua pergunta, também aqui no Brasil a gente vai sofrer o impacto dessas quedas, não só nas bolsas, mas também nas commodities. Bitcoin também caindo mais de 7%. Então, quer dizer, um aumento generalizado de risco mundo, fazendo com que o mercado comece a procurar ativos com menos oscilação e procurar menos risco, porque tudo que está acontecendo desde o tarifaço do Trump, obviamente, tem um impacto mundial e principalmente na diminuição da atividade econômica do mundo. Marcos, é possível dizer o que aconteceu hoje, ou está acontecendo? É um efeito dominó? Caiu uma e vem derrubando todas as outras? Exatamente. A gente tem que pensar o seguinte, que a partir do momento que Trump impõe tarifas em determinados países, isso vai trazer um impacto, né, na parte do consumo do norte-americano. Então, se está mais caro o norte-americano, que antes estava acostumado a comprar de todo mundo produtos industrializados, com o aumento do preço pode diminuir. Isso pode ocorrer uma desaceleração generalizada no mundo. Em particular, a Ásia sofre um pouco mais por ser uma economia altamente dependente da exportação para os Estados Unidos, né? E, obviamente, envolvendo já o Brasil também. Porque se o Brasil exporta minério de ferro para a China produzir e depois exportar para economias como a norte-americana, a partir do momento que ela tiver produzindo menos, vai acabar consumindo menos. E é o que está acontecendo com o petróleo. Se ocorrer uma desaceleração na atividade mundial, né, econômica, vai ter menos consumo de petróleo, também o petróleo tende a perder força. Então, o que está ocorrendo hoje é uma consequência do início da semana passada, né, definitivamente a parte de passar a tarifa de cada país, né, e também, em especial, na parte de commodities, que vem impactando aí sim diretamente o Brasil. Eu acredito que a Bolsa brasileira talvez vai sofrer não tão forte como a asiática, que está caindo mais de 7% na China, por exemplo, mas também vai sofrer porque a dependência do índice Bovespa de Petrobras e Vale do Rio Doce é muito alta. Então, se essas duas ações caírem forte no Brasil, consequentemente, também a Bolsa vai sofrer. Perfeitamente. Agora, Marcos, nesse sobe e desce, a informação também é que pelo menos 50 países já estão tentando fazer uma negociação com os Estados Unidos. Isso é um prenúncio de que ele acertou, que ele errou, tá vendo? Agora o pessoal vê. O Vietnã, por exemplo, zerou qualquer tarifa em cima de produto americano. Qual é a sua avaliação? Você sabe que eu tirei o final de semana para ver alguns documentários sobre o Trump. E se a gente for ver a história da vida dele, ele sempre foi um grande negociador. Ele sempre foi uma pessoa que soube negociar de uma maneira mais austera, mais forte, e depois ele começava a criar, né, algum equilíbrio. Acredito que não vai ser diferente com essas taxas de inúmeros países, né? Tem países aí que a tarifação foi tão alta que o ministro de Estado, como aconteceu na África do Sul, ele falou assim, ó, primeiro eu quero entender da onde vocês tiraram esse cálculo, porque para mim o cálculo é totalmente diferente. Então, tem países que não entendem por que a tarifa foi tão alta e da onde saiu esse cálculo, né? Então, acredito eu,
dificilmente não vai ter uma negociação isolada com cada um dos países. Até porque é isso também que o Trump quer. Ele quer sentar na mesa para negociar. A gente está falando da principal economia do mundo, então ela tem um poder muito grande de barganha. Então ela impõe uma taxa, senta para negociar e aí gera um equilíbrio para ser bom tanto para os Estados Unidos quanto para os outros países. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos, ao longo das últimas décadas, ele fez o quê? Deixou com que as fábricas fossem para economias onde o trabalho é mais barato, né? Onde a produção é mais barato, e centralizou a parte de tecnologia nas universidades, no Vale do Silício. Ele fez isso muito bem, né? Então ele queria trazer as fábricas novamente para os Estados Unidos, além de encarecer o produto, vai diminuir também a parte da livre concorrência. E também a gente não pode esquecer que grande parte do norte-americano ele não quer esse tipo de trabalho mais industrial. Isso está na mão, muitas vezes, do imigrante, que também ele está combatendo. Então, em algum momento, ele sabe que se ele não negociar, vai ser ruim, principalmente para os Estados Unidos. Marcos, você lembrou da Petrobras e lembrou também da Vale, que são exportadores de minério. Nós exportamos petróleo bruto também. E, logicamente, tem ações na Bolsa de Valores. O agronegócio, exportação de etanol, suco de laranja, vai ser atingido também ou não? Sim, a gente tem que pensar o seguinte: diminuiu a atividade econômica no mundo, todo mundo vai ter também uma diminuição na parte de exportação. Claro que, de certa maneira, a gente tem que saber o seguinte: os Estados Unidos ele exporta muito para a China e ele exporta muito commodity. A gente pensa às vezes que os Estados Unidos exportam os produtos finais, mas não. Ele exporta muita commodity. Então, se diminuir o comércio entre Estados Unidos e China, pode ser que os Estados Unidos, que o Brasil seja um país beneficiado. Claro que a gente também não pode esquecer que não dá para simplesmente num comércio internacional, no qual a gente está falando de uma produção gigantesca, mudar da noite para o dia o parceiro, né? Então, o Brasil ele pode ser beneficiado? Pode ser, mas a tendência é que todo mundo perca, porque se diminuir, como eu falei, a parte de atividade comercial no mundo, acaba com que outros produtos, que não somente os que são impactados diretamente, como o petróleo e o minério de ferro, também ocorra dessa mesma maneira. Então, o Brasil ele deveria estar muito mais bem preparado para quando ocorresse essas oportunidades, né? Por exemplo, por que não as fábricas da Apple ou outras não se instalam no Brasil? Porque a gente, no Brasil, infelizmente, tem um custo de produção extremamente alto, que faz com que acabem produzindo no Vietnã, que é muito mais longe do que os Estados Unidos. Então, assim, o Brasil ele poderia ter oportunidades muito melhores do que não as que ele já realiza na parte de commodities. Ele poderia, por exemplo, com toda a matriz energética que o Brasil tem de energia renovável, também ser um atrativo para as indústrias virem produzir no Brasil. Só que a gente sabe que a gente tem um manicômio na parte de empreendedores no Brasil, de custos para empreender no Brasil, de impostos, com que acabem não se instalando, o que poderia ser extremamente importante, porque o Brasil ele é um país que acaba não tendo essa batalha e essa guerra como Entendi. tem países como a China com os Estados Unidos. Marcos, ficou muito claro. Tenho certeza que depois dessa sua participação gentil aqui conosco, as pessoas vão sair para conversar, para falar com algum embasamento, graças aqui à sua participação. Muito obrigado. Obrigado, um forte abraço a todos. O Marcos Labarte, que é especialista em mercado de capitais, explicado de maneira simples, didática e tal, para a gente poder entender e ver o que vai acontecer durante o dia. Bom,